Certo dia eu li algo desse tipo. Se a morte é nossa única certeza em vida, por que é tão difícil aceitá-la? É notório que ninguém em sã consciência, nas suas faculdades mentais normais, deseja morrer. Nem ninguém deseja perder amados através da morte. Mas olhando de um aspecto corriqueiro, normal, terreno, é inevitável, mais cedo ou mais tarde, teremos de deparar-nos com esse fato. Se não a nossa morte, pode ser a perda de um amigo, de um vizinho, de um parente, de uma avó, de uma tia, de um irmão, de uma irmã, de um sobrinho, filhos, irmãos, pai, mãe, alguém que nós amamos se foi. E nós ficamos com a tristeza no coração. Quem sabe você mesmo já passou por uma perda desse tipo há muito tempo, há pouco tempo, ou está passando por isso. Irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa que nós podemos aprender com ela que Abraão, o pai da fé, também passou por isso. E assim como ele, podemos ter a certeza que quando alguém que amamos se vai, Deus continua conosco. Vamos para Gênesis 23. Gênesis capítulo 23. Apesar que nós vamos precisar de todo o capítulo, mas nós vamos principiar com os 2 primeiros versículos. Gênesis 23. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e a chorar por ela. Vamos orar. Amado Deus, nós somos-te gratos pelas tuas bênçãos em nossas vidas e a maravilha que a tua palavra é para nós. Pedimos que aquele que sonda os corações, essa manhã nos conforte através da tua palavra para aprendermos a tua vontade. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Andando na trilha dos patriarcas, podemos aprender que a nossa fé também é testada e aprimorada quando há um falecimento de alguém que amamos. Tendo Sara vivido 127 anos. Desde o capítulo 12, nós vamos ver a trajetória de Abraão. E nós vemos aqui 62 anos se passaram. Isaac, neste momento, está aproximadamente com 37 anos de idade. Já é um rapaz, já é um homem formado, já está pronto para se casar. E hoje à noite eu estarei usando esse tema. Eu não vou pregar sobre Tiago, mas eu vou trazer a continuação da trilha dos patriarcas. E esse casal aqui, Abraão e Sara, já passaram muitas e muitas situações. Porém, chegou o momento em que nós podemos ver, saíram peregrinos, saíram fugidos, se colocaram em situações difíceis, tiveram problemas com guerra, tiveram problemas com empregado, tiveram problemas consigo mesmo, foram testados até o final, até o ponto de perder o próprio filho, como se fossem perder, com a prova de Abraão. Mas esse casal estava ali junto, andando juntos. E agora, depois de 127 anos, digamos que se Sara casou, Abraão casou no mesmo tempo de Isaac, agora talvez com 110 anos de companheirismo,
é hora de se separar. A morte chegou e esse casal não mais estará junto. Uma companheira de quase um século é perdida. Eu não sei aqui quem é que está mais tempo casado na igreja, né? Alguém aqui tem mais de 20 anos de casamento, levante o braço. Alguém tem mais de 20 anos, ok. Alguém com mais de 25, Mãe Inês, Irmã Conceição. Mais de 30. Não, né? Mas aí, 25 anos, né? Considere 25 anos, bons 25 anos ao lado do seu esposo, ou da sua esposa, já é muito bom. Agora considere mais de 100 anos ao lado do seu esposo ou da sua esposa. E no caso aqui, da esposa. Depois de mais de 100 anos, Abraão agora se vê sem a sua companheira. Isaac perde a sua mãe tão querida. Isaac perde aquela que cuidou dele tão bem, porque afinal de contas Isaac era filho único. E aqueles que têm um filho, ou até 2, 3, amam com toda a intensidade a seus filhos. Imagine aquela que só tinha um e que recebeu esse um após os 90 anos. Qual não teria sido o cuidado de Sara para com Isaac? Isaac então sente a ausência da sua mãe. Alguém talvez diga para mim, mas pastor, Isaac já tinha 37 anos, já era homem formado, ele não sentiu tanto assim. Quantos aqui que já são pessoas casadas, já estão há talvez até mais de ano fora de casa, não sentiriam, ou não sentem, ou não sentiram a perda de uma mãe ou de um pai quando Deus os levou? Mas eu quero mostrar para você que mesmo sendo homem formado, Isaac sentiu. Vamos para Gênesis 24:67, é o último versículo de Gênesis, para você perceber que para Isaac também foi difícil separar-se da sua mãe. Gênesis 24, versículo 67, é o último versículo. Diz assim, ele está falando sobre Rebeca. Conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E essa lhe foi por mulher, e ele a amou. As últimas palavras vai nos dizer, assim foi Isaac o quê? Consolado depois da morte de sua mãe. A Bíblia não diz quanto tempo passa da morte de Sara para o casamento de Isaac, mas diz uma coisa, até ali, Isaac se sentia sem consolo. A perda foi muito grande para Isaac. Através deste acontecimento na vida de Abraão, nós podemos aprender com ele que quando alguém que amamos se vai, Deus continua conosco para nos consolar, para nos erguer e para nos orientar. Há uma curiosidade nesse texto de Gênesis capítulo 23. Sara é a única mulher na Bíblia que se diz a idade dela quando ela morreu. Você pode procurar qualquer outra mulher na Bíblia, quando faleceu, que não vai dar a idade dela. Apenas a idade de Sara. Talvez alguém pergunte, por que essa particularidade na vida de Sara? Eu creio que a resposta está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 6. Eu vou ler para os irmãos e irmãs. 1 Pedro, capítulo 3, verso 6, vai nos dizer o seguinte. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filha, praticando bem, não temendo perturbação alguma. Porque Sara, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, no sentido daquilo que ela propôs e se submeteu à fé, ela é a mãe daquelas que submetem a Deus, submetendo-se ao seu marido. Deve ser por isso que Deus destacou a idade em que Sara faleceu. Aí, interessante que nós podemos ver pelo texto, voltando para Gênesis 23, que a morte de Sara trouxe
uma grande tristeza para Abraão. Versículo 2 do capítulo 23 de Gênesis. Diz assim: morreu em Kiriat-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. Uma coisa interessante sobre a cultura semita é que aqueles homens ou aquele povo não chorava em silêncio. Se alguém estivesse com dor no coração, com tristeza, você ia perceber de longe a lamentação. Então, Abraão não só derramou lágrimas, que é o sentido aqui de chorar, mas também a lamentar. Isso é, ele chorava e chorava alto para todo mundo reconhecer a sua tristeza e a profundidade da sua perda. E ele estava chorando por Sara. Algumas pessoas, alguns crentes, podem ser induzidos que é errado. Alguns podem pensar que até mesmo pecado ficar tristes com a perda de um ente querido. Principalmente se esse amigo, esse irmão, for um crente. Eu gostaria de andar na Bíblia com você para mostrar que isso não tem um fundamento bíblico. Vamos ver alguns fatos. Atos capítulo 8, verso 2. Atos capítulo 8, verso 2. É bíblico eu sentir falta e até me entristecer na morte de alguém que se ama, mesmo ele sendo salvo. Atos 8 e 2. Vai nos dizer: alguns homens piedosos sepultaram a quem? A Estevão, e fizeram grande pranto sobre ele. No capítulo 7, nos versos anteriores, você vai ver que Estevão reflete e confessa a sua certeza de salvação. No versículo 55 ele vai dizer: então Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. A certeza de Estevão que ele ia estar com o Senhor assim que morresse. Versículo 59, Estevão sendo apedrejado, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu creio com certeza que esses homens piedosos também tinham a certeza que Estevão ia estar com o Senhor e estava. Mas a Bíblia diz que esses homens piedosos, crentes, fizeram um grande pranto sobre Estevão. Vamos para Atos capítulo 20, verso 37 a 38. Atos capítulo 20, verso 37 até o verso 38. Paulo chama os de Éfeso chama, melhor, de Mileto chama de Éfeso, aqueles quem ele discipulou, aqueles quem instruiu, para dar as últimas instruções antes de ir para Jerusalém. E ele diz: olha, eu estou indo para Jerusalém, e o Espírito me afirma que lá eu receberei perseguições. E ele já sabia que de lá, ele diz: olha, as coisas vão ser bastante difíceis. Versículo 36 de Atos, capítulo 20, vai dizer: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que lhe disseram, que não mais veriam o seu rosto. Aqui estamos falando de homens, no tempo que homens se amavam, serviam a Deus genuinamente, mas a Bíblia diz que eles estavam tristes porque Paulo disse que iria para Jerusalém e dali iria para morrer por Cristo. Se nós quisermos ir mais além, vamos ver a própria posição de Paulo. Filipenses capítulo 2, verso 27. Filipenses capítulo 2, verso 27. Paulo está falando aqui de Epafrodito, um homem que serviu a Deus. Versículo 27 vai dizer: com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre
tristeza. Alguém tem dúvida que Paulo era um homem seguro na fé em Deus, movido pelo Espírito Santo, mas Paulo diz, se Epafrodito tivesse morrido, ele teria tristeza sobre tristeza. Mas eu acho que o maior exemplo para nós, de que nós vamos sentir a falta de alguém, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, no capítulo 11 de João, encontra-se ali e vê o túmulo de Lázaro e também naquele local vê as pessoas chorando, a Bíblia diz que seu espírito se comoveu. E o menor versículo da Bíblia vai nos dizer, Jesus chorou. Muitos teólogos têm tentado colocar uma descrição que Jesus estava chorando pela incredulidade do povo, que Jesus estava chorando por conta do pecado no mundo, mas eu vejo que Jesus chorou porque era homem, era humano. A Bíblia diz que ele sentiu tudo o que nós sentimos. E se nós sentimos tristeza quando o amado parte, por que Jesus Cristo não iria sentir? Alguns dizem, mas Jesus sabia que ia ressuscitar. Mas Jesus também estava ali diante de uma situação de alguém que já havia falecido. Jesus também era homem. E sentia como nós sentimos. É certo que o sentimento de tristeza vamos ter, mas sentiremos também alegria, se for crente, pelo fato de já estarem gozando das delícias celestiais. A nossa tristeza diante da morte de um ente querido, principalmente se esse é servo de Deus, não é como a do mundo. Por isso, Paulo faz advertência em 1 Tessalonicenses 4:13, quando ele diz, irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito ao que dormem, para que não vos entristeçais, como se entristecem também os que não são crentes. Nós vamos nos entristecer, mas não como aqueles que não são crentes. E é nesta certeza que repousa o coração daqueles que ficam, onde quer que estivermos, Deus estará conosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 10. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 10. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5 e 10. Que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Não importa onde nós estivermos, aqui, no além, Deus sempre estará conosco. Agora vamos fazer algumas considerações acerca da morte. Irmãos, a morte não é um castigo para o crente. Afinal de contas, Romanos capítulo 8, verso 1 diz, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A morte não pode ser olhada para nós como um castigo, mas como uma bênção de Deus. De que maneira? Precisamos lembrar que em um mundo caído, deturpado pelo pecado, a morte é o desfecho da vida. É um processo natural. Se Cristo não voltar, todos nós chegaremos lá. Quando digo se Cristo não voltar, até a nossa morte. Ele vai voltar, ele vai voltar. Mas se até a nossa morte não voltar, nós vamos chegar lá. Deus usa a experiência da morte para completar a nossa salvação. A nossa salvação está intimamente ligada ou com a transformação ou com a nossa morte. Porque uma vez que esse corpo se for, nada mais terá poder sobre nós. Nada mais desse mundo vil. A nossa salvação estará finalmente completa. Como nós chamamos, acontecerá a nossa glorificação. A nossa experiência da morte completa a nossa união com Cristo. Hoje nós somos unidos com Cristo, mas a Bíblia diz que quando nós chegarmos à sua presença, veremos Ele como Ele é. Nossa obediência a Deus, irmãos, eu gostaria de trazer isso bem claro, é mais importante que a preservação da nossa vida.
Hoje, a luta do mundo é para preservar a vida, a qualquer custo. É por isso que as empresas de cosméticos, de longevidade de vida estão aí. A clonagem não é nada mais, nada menos do que uma ideia de um homem tentar perpetuar a sua própria vida. Mas Paulo diz uma coisa muito interessante. De nada considero a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra o dever que Deus me deu. Irmãos, como eu disse, ninguém deseja morrer, mas nossa vida deve ser para obedecer a Deus. Há muitas pessoas mais preocupadas em preservar a vida do que obedecer a Deus. Essa fé de Paulo, de que obedecer a Deus era mais importante do que a vida, levou ele muitas vezes a estar no mesmo lugar 3 vezes, sabendo que estavam procurando a morte dele. Mas por quê? Porque a Paulo cumpria obedecer a palavra de Deus. Ora, irmãos, é por isso que Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A obediência a Deus é muito mais importante do que a nossa própria preservação da vida. Quando alguém que amamos se vai, Deus continua conosco para nos consolar. Deus é o consolo do seu povo. Por isso, que em Isaías 40, verso 1, você vai ler Nahamu, Nahamu, Ami, que significa consolai, consolai o meu povo. Não tem como, irmãos, ser consolado fora de Deus. Apesar do pranto e lamento, Abraão confiava que Deus era o seu consolo. Quando alguém que amamos se vai, Deus está conosco para nos erguer. Voltemos para Gênesis capítulo 23. Algo que me impressiona, eu estou dizendo me impressiona porque eu ainda não passei por essa situação. Já perdi entes queridos, mas ninguém tão próximo, de maneira que viesse causar profunda tristeza em mim. Gênesis capítulo 23, no verso 3, você vai ver o seguinte: ergueu-se Abraão, levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et. Então uma coisa que eu admiro naqueles que perdem alguém é a capacidade que eles têm, ou a vitalidade, eu vou usar essa expressão, para fazer os preparativos finais. A homenagem final a alguém que faleceu. É necessário que mesmo diante de tão grande dor, sejam tomadas providências. Aqueles que já passaram por isso sabem que tem que negociar com departamentos do governo, tem que procurar ver a questão do próprio caixão, o local e todo o trâmite que segue. E tudo isso tem que ser feito com o coração quebrado, machucado, amassado, mas tem que ser feito. Isso é uma coisa que eu admiro bastante, porque é necessário. E Abraão também teve que passar por isso. Apesar de lamentar, de chorar, de derramar lágrimas, de gritar alto, mas ele também teve que dizer, eu preciso cuidar do enterro da minha morta. Por isso que quando nós dependemos de Deus e nossa fé está em Deus, Deus nos ergue para que possamos cuidar daquilo que é necessário. Por isso que as promessas de Deus são muito interessantes. Salmo 103, do verso 1 ao verso 5, você vai encontrar: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu nome. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E ele diz, Ele é quem salva a tua vida. Ele é quem sara as suas enfermidades. E quem da cova redime a tua alma. Nos momentos de tristeza, Deus é quem nos levanta para fazer, para continuar, para levar a nossa vida. Sem Ele, nós não conseguimos. Eu lembro, ela pode me corrigir, mas acho que foi a Ana que me falou isso. Uma vez ela estava dizendo que tinha uma amiga que disse que sabia bem distinguir o que era um funeral de um crente e de um incrédulo. Porque o funeral de um crente não tinha aquela coisa toda, aquele desespero todo. Por quê? Porque Deus, quando alguém que nós amamos se vai, Ele nos ergue, Ele nos levanta para continuar a nossa vida. Abraão continuou demonstrando fé e eu vou mostrar para vocês aqui no versículo 4. Nós estamos falando de morte de Sara, mas veja como Abraão permaneceu com fé. Verso 4 vai dizer,
Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Deixa eu explicar por que aqui é um exemplo de fé. Naquele tempo, o costume era que as famílias tivessem, digamos, um jazigo, um local para sepultar os seus mortos. Você diz, mas não é o que Abraão está querendo fazer? Sim, mas considere que Abraão já tem uma herança patriarcal. Ele já tem uma herança de família. Então, é de se pensar, pelos costumes da época, que ou em Harã ou em Ur dos Caldeus já existia um túmulo para a família. E distância não era um problema para aquela tradição. Se eles precisassem viajar dias para levar o morto ou a morta para enterrar no local devido, eles faziam isso. Foi no caso de José. Tanto de José, como no caso também de Jacó. Jacó, quando faleceu, pediu para os seus filhos enterrarem onde estava o seu pai, a sua mãe, o seu avô e sua avó. E os filhos caminharam do Egito para esse local para fazer o enterro. Então Abraão também poderia ter voltado para Ur dos Caldeus ou para Harã para fazer o sepultamento da sua morta. Mas qual era a fé de Abraão aqui? Que Deus ia dar aquela terra aos seus descendentes. Então o local onde a sua família deveria ser enterrada era no local da promessa. A fé de Abraão é que Deus ia cumprir as promessas e dar aquela terra para eles. Nossa fé nos leva a termos forças, irmãos, de onde nós não esperamos. Eu gostaria que você lesse junto comigo Hebreus capítulo 11, verso 32 ao verso 34. Hebreus capítulo 11, verso 32 ao verso 34. Vai nos dizer assim: que direi mais ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Tudo isso eles fizeram através da fé. A nossa fé nos leva a superar momentos difíceis. E devemos, nesses momentos, nos apegar às promessas de Deus que Ele faz conosco, para nos erguer. O profeta Isaías vai nos colocar isso com muita certeza e nos confortar o coração, quando nos momentos difíceis nós pensamos que nossas forças não vão dar mais. Perdemos alguém e às vezes pensamos que não vamos continuar ou não vamos ter força para continuar. Então o profeta Isaías diz no versículo 27 do capítulo 40 o seguinte: porque pois dizes ao Jacó e falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar, discernir ou saber o entendimento de Deus. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Quantos aqui já perderam alguém e sentiram que as forças tinham acabado? E Deus, de onde não havia forças, tirou, dando forças ao seu servo. Quando perdemos alguém que amamos, quando alguém que amamos se vai, Deus continua conosco para nos orientar. Eu vou ter que correr um pouco o último ponto por causa do tempo. Voltemos para Gênesis capítulo 23. Gênesis capítulo 23.
Nesse texto nós vamos ver o versículo 4, de novo, onde diz: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, Deus nos orienta neste momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessas horas é muito difícil raciocinar corretamente, pensar de acordo. Eu não vou ler a história, mas você pode fazer isso por mim em casa. A história vai seguir Abraão tentando um local para sepultar sua morta. Primeiro ele pede permissão para os filhos de Et para depositar a sua morta ou sepultar ali entre eles. Ele diz: olha, escolhe qualquer lugar, que você é príncipe de Deus, é bem-vindo. Então Abraão diz: olha, fala com Efron se ele pode me vender a caverna justamente ali para que eu possa, com a sepultura, para que eu possa sepultar a minha morta. Ele quer, no entanto, apenas a caverna de Macpela. Quando Efron se reúne com os juízes e Abraão, ele diz: olha, eu te dou o campo e te dou a caverna. É teu, pode ficar. Na presença desses juízes é teu. A coisa mais curiosa é que Abraão não aceita esse presente. Ele diz: não, eu quero comprar. Você está me dando, mas eu não estou aceitando, eu quero comprar esse presente. Melhor, eu quero comprar essa terra. Ele queria apenas a caverna para sepultar. O homem queria dar a caverna e o campo. E ele diz: não, então vamos fazer o seguinte: quanto custa o campo com tudo que tem? Aí ele vai dizer: olha, custa tanto. Então Abraão pesa e compra. O interessante é que a primeira propriedade dos patriarcas é um cemitério. Talvez você me pergunte: mas pastor, por que é então que Abraão não aceitou esse presente? Irmãos, lembremos que essa terra aqui ainda não pertence aos patriarcas. Deus ainda não tinha dado fisicamente Canaã por herança. Isso só veio acontecer mais de 400 anos depois de Abraão, com o povo de Israel retornando para Canaã. O que aconteceria naquela terra que era doada e sem ninguém? Mais cedo ou mais tarde eles perderiam a posse. Então Abraão se garantiu de que aquela terra realmente seria deles e que ninguém ia tomar de volta, porque Abraão pagou por ela, e isso valia muito naquele tempo. Mesmo naqueles momentos, Abraão tinha que raciocinar como iria fazer os seus negócios. Irmãos, quando nós estamos um pouco aflitos, nós corremos risco de fazer loucuras. Às vezes loucuras físicas, às vezes loucuras verbais, dizemos coisas que depois nos arrependemos, fazemos coisas que depois nos arrependemos, e às vezes fazemos até loucuras financeiras. Deus providencia tudo para que seu servo cumpra a sua vontade. Mesmo diante de maus momentos, Deus vai conduzindo todas as coisas, orientando a vida dos seus servos. E isso aconteceu na vida do bisneto de Abraão. No capítulo 50 de Gênesis, vocês vão mudar comigo até o capítulo 50 de Gênesis, no versículo 20, você vai encontrar uma frase que é muito famosa de José. Gênesis capítulo 50, verso 20, diz o seguinte: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Abraão, um homem de fé, mesmo diante de uma dor da perda de alguém, nos ensina a continuarmos firmes em nossa fé. Eu vou concluir, irmãos, esse estudo dessa manhã com 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Eu gostaria que todos voltassem sua atenção para 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 8.
guardar os irmãos encontrarem. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Vai nos dizer: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em vós opera a morte, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé que está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Quando alguém que amamos se vai, Deus continua conosco, nos consolando, nos erguendo e nos orientando. Vamos orar. Amado Deus, somos gratos pela Tua palavra, que nos ajuda a entendermos que o Senhor nunca vai nos abandonar. Não importa o que passamos, o que sentimos e até o que falamos ou fazemos, sabemos com certeza que o Senhor continuará fiel ao nosso lado. Muitas vezes não vemos as suas pegadas, mas na realidade nós não percebemos que são as nossas que estão faltando, porque o Senhor nos carrega nos braços. Pedimos que a cada dia o Senhor nos faça lembrar que o Senhor está conosco até a consumação do século. É o que nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.